Não tem certo ou não tem errado. Cada empresa tem a sua cultura de acordo com o dono. É o dono que dita o ritmo da cultura. Não se constrói riqueza sem gestão financeira, faturamento é vaidade, lucro, sanidade, caixa é rei. E a gestão disso é rainha. Gestão. A gente precisa entender que empresa é meio, não é fim. Empresa é um veículo para te dar o que você quer para sua vida. Estamos aqui hoje com Marcelo Germano, ele que é empresário, líder do movimento Empresa Sem Caos. Seu podcast está entre os maiores canais de podcast do Brasil e na sua escola de empresários já passaram mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso. Seja muito bem-vindo, Marcelo Germano, no Receita de Sucesso on the Road, especial, direto de Floripa. Que honra, Jussiel. Honra, demais. Hoje, inclusive, dia do meu aniversário. Né? Parabéns, Valeu. E eu disse ontem, né? Ontem tive a honra de gravar também com o EAG, podcast Empresa Autogerenciável, que em 2018 foi um divisor de água, foi um guia, né, para mim adquirir conhecimento. Então, eu digo que muito do nosso sucesso, né, a gente era uma empresa aí de 4 milhões de vendas, esse ano a gente fechou com mais de 310 milhões, foi do conhecimento que eu adquiri do EAG, e a vida é uma caixinha de surpresa, né? Estava como aprendiz e 6 anos depois compartilhando desse conhecimento que muito veio do podcast. E o que eu disse para ele ontem foi, esse está sendo meu presente do meu aniversário amanhã. E agora um segundo presente é ter ele também no Receita de Sucesso Podcast. Que legal. Eu que fico honrado. Parabéns pelo seu aniversário, antes de mais nada. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesse ciclo que está começando agora, tá? E é um prazer estar aqui. Para mim, assim, ó, eu fico... não é só uma questão de orgulho, né? Mas enche meu coração saber que, ouvindo podcast, conteúdo rico que a gente procura proporcionar para os ouvintes, conteúdo gratuito, é muito prazeroso a gente ver como a gente impacta a vida das pessoas através de uma boa mensagem, através de um conhecimento que veio de anos e anos e anos de estudo e de campo de batalha, e ver isso daí impactando, melhorando, né, a vida das pessoas, a empresa das pessoas, dos funcionários que trabalham nessas empresas. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Né? A gente gravou ontem e hoje a gente está gravando de novo, e contribuir aí com a tua audiência vai ser legal demais. Bora lá. Maravilha. E sabe que assim, ó, todo empreendedor que está iniciando, eu sempre recomendo, quando o pessoal vem falar comigo, eu falo, olha, vê esse podcast aqui, Empresa Autogerenciável. Antes você tinha uma pegada, no início ali eu vejo que era uma pegada meio de quem está começando mesmo, você criava meio que um passo a passo para cada departamento, começando ali com código de cultura, depois falava de vendas, depois falava de marketing, depois foi trazendo ali alguns convidados, né, no decorrer do podcast. Então eu acho que assim, isso ajuda muito, porque é praticamente ali realmente um passo a passo de cada departamento que uma empresa, principalmente uma empresa que quer ser autogerenciada, precisa ter. Mas eu queria entender, líder do movimento Empresa Sem Caos. Como que começou isso, Marcelo? Para quem ainda não conhece Marcelo Germano, como que começou esse movimento? A empresa não começou com o movimento foi um ponto de virada, né? Foi um ponto de inflexão. Então, como começou a empresa autogerenciável, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, meu pai tinha um escritório de despachante, e eu fui trabalhar com meu pai. Só que eu, com 13 anos, trabalhando com meu pai, independente de ter começado a trabalhar com ele com 13 anos, eu nasci dentro do escritório, praticamente. Né? Então, meus finais de semana, ia lá no escritório do meu pai abria de sábado, ia lá no escritório. Enfim, eu com 10 anos estava ali, sempre lá dentro, saía da escola e passava lá. Então, eu já entendia, fui criado dentro daquele negócio, mesmo tendo começado com 13 anos, eu já entendi o que era. Já sabia o que era o serviço, né? Então, eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai, só que mesmo eu trabalhando para o escritório do meu pai, eu trabalhava como dono do escritório. Uhum. Aí saí do escritório do meu pai, fui trabalhar em outras empresas, queria desenvolver outras habilidades, queria saber o que é trabalhar numa empresa grande. Penso que o escritório do meu pai era um escritório pequenininho, barriga no balcão, tinha meu pai, tinha eu e tinha mais 2 pessoas, enfim. E aí fui trabalhar em outra empresa, queria saber como funcionava uma grande empresa, aí eu entrei na faculdade, e aí em determinado momento meu pai estava com uma dificuldade lá no escritório, eu caí para dentro para ajudar meu pai, mas sempre trabalhando como dono. Mas eu fui abrir a minha primeira empresa em 96, e a minha segunda deu errado, e a minha segunda empresa não deu errado o negócio, deu errado a sociedade. Aliás, tem uma estatística, 73% das empresas que fecham por problemas na sociedade. Caramba. Né? Eu vi isso outro dia, não lembro a fonte, então procura no Google, acha a fonte, mas eu vi isso em algum lugar. Né?
problemas da sociedade, então o negócio vai para o brejo, né? Às vezes a sociedade acaba, às vezes o negócio acaba porque a sociedade, os sócios não estão alinhados, não se entendem, e aí a empresa vira uma desgovernança, e aí numa empresa desgovernada ela bate no muro e arregaça, né? Então, isso é uma das coisas. Então, eu abri a empresa, não deu certo a sociedade, eu saí da empresa, e em 1998 eu abri minha empresa. Qual foi a empresa que eu abri? Abri um despachante. Eu trabalhava com meu pai, surgiu um ponto, surgiu uma oportunidade de abrir meu escritório. E eu abri meu escritório do jeito que muitas pessoas fazem ainda hoje, e faziam, e ainda continuam fazendo, que é otimismo, uma fé inabalável, um otimismo exagerado, e isso é um perigo. O empreendedor, ele é otimista, ele ignora os riscos. O que é empreender, né? Ou o que é gerir uma empresa? É correr riscos, mas riscos que você calcula, né? Quando você vai empreender, às vezes o cara acha que ele está calculando o risco, mas ele está tão otimista, que ele não consegue ver os pontos cegos do risco daquilo que ele está fazendo, né? E aí, por isso que 80% das empresas fecham antes de completar 5 anos, né? Empreender é correr risco, não é correr qualquer risco, são riscos calculados. E eu corri um risco que não foi calculado no final do dia, né? Corri um risco que não foi calculado. E aí deu tudo errado. Eu estava todo endividado, estava todo quebrado, mas aí a gente vai ter... Eu gosto de falar assim, eu tinha uma arma, né? Qual que era a minha arma? Né? Eu tinha energia, cara. Eu acordava às 7 da manhã e trabalhava até 1h da manhã do outro dia. E aí saía 1h, nas 7 da manhã eu estava lá de novo. E corria atrás, e mudando de estratégia. Ah, não estava funcionando, era B2C, não funcionava. Eu comecei a ir para o B2B. E trabalho, deu certo. A empresa começou a crescer. Fechamos grandes contas, começamos a ganhar dinheiro. Daqui a pouco a empresa está com 25, daqui a pouco a empresa está com 30, está 40 funcionários. Você fala, estou ganhando muito dinheiro, estou faturando horrores, e a tua vida está um caos, caótica, né? Quando eu estava ferrado, sem grana, tinha que fazer tudo, não tinha ninguém para me ajudar. Eu trabalhava das 7 da manhã até a 1 da manhã da virada do dia seguinte. Quando você está nesse estado, qual hora você vai dormir, né? Não dá. Se você não ir embora 1h da manhã e quiser ficar lá, você vai virar 3, 4 noites para terminar o que precisa terminar de tanta bagunça que acontece na empresa. E aí isso aconteceu por falta de conhecimento, por falta de capacidade, por falta de habilidade, por falta de competência. Eu não tinha as competências que eram necessárias para tocar aquele negócio, né? E quando a gente não tem competência para tocar um negócio, a gente vai atrás de desenvolver a competência, não tem jeito. A gente pede ajuda. Não tem como. Todo dono de empresa precisa de ajuda. Aí você pede ajuda. Para quem? Para quem tem competência, para quem conhece, para quem já fez, para quem ajuda quem já fez, né? E aí eu contratei eu falo hoje um mentor. Na época a gente falava um consultor. Contratei um consultor. Ele chegou e falou, Marcelo, cara, a gente vai ter que aplicar gestão aqui na tua empresa. Vamos fazer um processo de gestão. E aí, enfim, implementamos um processo de gestão, certificamos, tiramos o ISO 9000, fizemos todos os padrões de qualidade, começamos a olhar para indicador, começamos a mapear processo. No meio disso, a gente teve que desenvolver o time. Putz, vai ter que desenvolver o time. Começamos a desenvolver o time, investimos no time. Não adianta, porque se você não tiver pessoas desenvolvidas, a empresa não vai para frente, né? E aí vai ter aquele negócio, né? Você fala, pô, mas o salário que eu pago, o nível das pessoas que trabalham comigo, então investe nessas pessoas que trabalham comigo. Ou você vai contratar uma pessoa que já tem todas as competências a custa caro, ou você vai desenvolver dentro de casa. E para desenvolver dentro de casa, não tem como você desenvolver dentro de casa se você não investir. E aí investimos. Deu certo, cara. É uma receitinha de bolo. Deu certo. Investimos nas pessoas, acreditamos nas pessoas, confiamos nas pessoas. Fomos rígidos com as pessoas, né? Quando tinha que ser, comemoramos com as pessoas, sorrimos com as pessoas, choramos com as pessoas, né? E aí deu certo. A empresa cresceu. E aí chegou uma hora que eu entendi que estava faltando uma pimentinha ali para deixar melhor. Quero trabalhar cultura organizacional. Hoje todo mundo fala de cultura organizacional. Eu comecei a falar de cultura organizacional na internet em 2015. Nas grandes empresas, eles já era um assunto que as empresas já estavam preocupadas há muito, mas muito tempo. Tanto que tem um livro do Tony Hsieh, que em inglês ele era Delivering Happiness. No Brasil, quando lançaram o livro, eles lançaram como satisfação garantida, se não me engano. É isso mesmo. Né? As Zappos, né? As Zappos. Eu fui nas Zappos, fui conhecer as Zappos. Para você ter uma ideia, eu comecei a falar sobre cultura na internet em 2015. Né? Eu fui visitar as Zappos em 2012, eu acho, 2013. Né? Mas eu comecei a estudar cultura em 2009. E
quando eu comecei a estudar cultura, no mundo corporativo, nas grandes empresas, isso já era um assunto que, era o que estava na agenda do CEO, é cultura. Eu preciso trabalhar a cultura da minha empresa. E continua, isso não mudou, né? Isso é uma coisa que não mudou. Todo CEO, todo presidente de uma grande empresa está na agenda dele. Cultura, cultura. Manter cultura, trabalhar cultura. Mudar a cultura, melhorar a cultura. Porque no final do dia, né, tem uma frase célebre, atribuem ela a pessoas diferentes. Para mim, ela é do Peter Drucker, mas eu não sei se é, que é a cultura como estratégia no café da manhã, né? E aí, eu entendi que eu precisava trabalhar a cultura da empresa. Comecei a fazer esse trabalho árduo, trabalho duro. Trabalhar a cultura é trabalho árduo, trabalho duro não é fácil, sabe? Você tem que ter muita resiliência para trabalhar a cultura, tem que ter muita inteligência emocional para trabalhar a cultura. Deu certo. O que aconteceu? Eu tive pessoas melhores trabalhando na minha empresa, pessoas que amam a minha empresa, pessoas capacitadas a trabalhar na minha empresa. Isso me deu liberdade. Aí me deu liberdade, eu fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos, a empresa continua funcionando até hoje. Voltei para o Brasil, mudei para Florianópolis, abri outra empresa em Florianópolis, mas aí eu já abri uma empresa com uma bagagem de saber tocar um negócio. E aí as pessoas começaram a perguntar para mim, Marcelo, como você consegue ter 2 empresas? Eu já fazia 8 dígitos de faturamento, né? Já estava batendo acima dos 20 milhões de reais de faturamento, e as pessoas falam, pô, eu comecei um negócio agora, cara, eu não consigo dar conta, trabalho feito louco, me ensina. E aí eu comecei, eu não sei se eu sei ensinar. Aí eu comecei a me preparar para ensinar, né? Fui estudar, vou ensinar as pessoas, mas antes, deixa eu tentar encaixar isso num framework, numa metodologia. Fiquei 2 anos estudando para isso. E aí, em 2015, eu comecei, fiz uma primeira turma e uma segunda turma. Quando eu comecei, eu tinha uma chamada que era assim, você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? E eu tinha feito um curso nos Estados Unidos que falava, né? Eu traduzia ao pé da letra, né? How to have a self-managed company. Como ter uma empresa autogerenciável, uma tradução literal, né? E eu comecei, né? Empresa autogerenciável. Comecei a falar de empresa autogerenciável. Mas eu tive conflitos com o nome empresa autogerenciável. Por quê? Porque empresa autogerenciável, para quem está ouvindo, se pegar sem contexto, vai falar isso não existe, né? Empresa autogerenciável, as pessoas pensam, é uma empresa que roda sozinha, é uma empresa que roda no piloto automático, é uma empresa onde o dono não precisa nem aparecer. E aí dá a impressão que o dono não precisa fazer nada. E não era essa a mensagem que eu queria transmitir. Porque para você ter uma empresa autogerenciável, você vai ter que ter, primeiro, vai ter que ter bons processos de gestão, vai ter que ter boas rotinas, tem que ter gente capacitada, tem que ter gente qualificada, tem que ter avaliação de desempenho, tem que olhar resultado. Gerenciável é porque tem gestão. O que não é medido não pode ser gerenciado. Então, você tem que ter indicadores para medir a performance do negócio. Você tem que ter rotinas e processos para garantir que aquele negócio vai ter performance. Isso dá trabalho pra caramba. Só que quando você consegue isso, as coisas fluem melhor. Só que as pessoas achavam assim, por exemplo, chegava gente para mim e falava assim, eu queria, por exemplo, herdeiro, né? Você tem um monte de herdeiro, porque tem uma diferença entre herdeiro e sucessor. O herdeiro é aquele que tem direito, o sucessor é aquele que continua a obra para melhorar a obra, para honrar quem veio primeiro, ele continua a obra de quem vem primeiro e faz uma obra melhor. Não para falar que é melhor do que o primeiro, para honrar. Né? Porque tem muita gente querendo falar que é melhor do que o pai. Né? Não, honra o pai fazendo um trabalho melhor do que o pai fez. Não por conta de vaidade, por conta de honra. Isso é sucessor. Né? Senão é um menino mimado, vaidoso, né? Que está precisando se resolver aí, e aí procura um psicólogo para se resolver, né? O herdeiro, ele tem que honrar quem veio na frente. Cara, eu faço em honra do meu pai. A gente que é cristão, a gente faz em honra do pai, não é? Então, essa é a ideia do sucessor. E aí, o que acontecia? Chegava os herdeiros e falavam assim, eu queria que a empresa ficasse autogerenciável porque eu não quero ir lá, eu quero ir para a praia. Não era isso que eu vendia, mas era isso que as pessoas compravam. E eu fiquei mal com isso. E o fato de eu ficar mal com isso fez com que a minha empresa ela evoluiu, ela cresceu, mas não do jeito que eu queria. E até que chegou isso eu estou falando em 2015. Eu sofri com isso até 2019. Caramba. Recente. Aí, em 2019, eu conversando com um amigo meu, falando sobre posicionamento, a gente teve várias discussões, fiz vários exercícios, né? Contratei um mentor, Fernando Alves, fizemos exercício, ele é de Fortaleza, ele veio aqui em Floripa, ficou 2 dias, me deu um monte de lição de casa, e era um trabalho de pensar, né? O trabalho mais difícil que tem é pensar. E aí, houve as ligações com o cliente, o que o cliente está falando, e o cliente está falando, minha empresa está o caos, minha empresa está o caos, né? E a gente mapeou o que o cliente falava, a gente falou, cara,
Empresa Sem Caos. E aí começou o movimento Empresa Sem Caos. E eu não fiquei desconfortável com o nome, porque com autogerenciável eu ficava desconfortável, com Sem Caos eu ficava muito confortável. E aí eu mudei e comecei a falar, eu sou o líder do movimento Empresa Sem Caos. E olha que interessante, é uma mudança de perspectiva. Meu negócio cresceu 10 vezes em 2 anos depois que eu mudei. Caramba! Aí você fala, foi só isso? Não. Lógico, tem todo o trabalho, mas eu já fazia todo o trabalho. Sim. Né? Mas isso é um negócio que é uma pequena diferença. Né? Mas eu acho mais forte, porque quando você fala empresa sem caos, você está indo na dor. Empresa autogerenciável, você está indo no desejo. Uma percepção minha. Ter uma empresa autogerenciável, isso é o desejo de todo mundo. Só que aí tem uma pesquisa que diz que mais de 87% das pessoas, né, e aí também não tem a fonte, mas eu vi isso, se eu não me engano, do Tony Robbins, diz que se movimenta na dor. E quando você fala empresa sem caos, e você coloca o caos como sendo o problema, talvez isso traz uma percepção maior sobre como tratar esse problema. Até a gente poderia partir de várias hipóteses. Porque quando eu falo empresa autogerenciável, é uma coisa que eu posso questionar. Eu posso falar, isso não existe. Eu posso olhar e falar, isso não é coisa de gente séria. Eu posso questionar. Pode ser. Sim. Eu posso questionar. Agora, quando você fala assim, empresa sem caos, você fala, minha empresa é caótica. Isso. O caos que existe na minha empresa, você não questiona. Você fala, cara, minha empresa é caótica. Você está falando de empresa sem caos? Opa. Você não vai questionar isso. É verdade. Você não vai questionar. Você fala, empresa sem caos? Você fala, cara, minha empresa é o caos. Né? Então, teve uma mudança, uma coisa simples, né? E aí a gente começou. E aí é sempre assim, gente. Não tem receita de bolo. Quer dizer, tem receita de bolo, né? Não tem fórmula mágica, mas tem receita de bolo, né? E a receita de bolo você precisa estudar, adquirir o conhecimento que você não tem. O que eu não tenho, pelo que eu não sei, se eu soubesse, eu já teria. Eu fui ler, o Fernando me indicou, falou, lê o livro Posicionamento. Eu li. Lê o livro A Única Coisa, eu li, e lê o livro Tribos. E o livro Tribos, do Seth Godin, ele fala sobre como criar uma tribo, como criar um movimento. E aí, ao ler e adquirir esse conhecimento, né, eu fiz mais uma mentoria, com o Wendel Carvalho, para entender porque o Wendel Carvalho tinha um bom movimento, Vida Épica. Eu fui entender como ele criou o movimento da Vida Épica. Assimilei isso daí, e aí peguei e criei um movimento do Empresa Sem Caos. Então tem jargão, né? Eu chamo todo mundo de comandante, tem o jargão que a gente utiliza, tem as coisas que a gente utiliza para que se torna única. Então, por exemplo, eu falo assim, e aí, comandante, tá feliz? Isso é único. Todo mundo fala, e aí, tudo bom? Eu não falo, e aí, tudo bom? Eu falo, e aí, tá feliz? É único. E aí isso começa a fazer parte da minha marca pessoal. As pessoas me olham na rua, aí eu tô andando na rua, tô correndo, não sei o que, o cara me vê e fala, e aí, comandante, tá feliz? Eu nunca vi a pessoa, mas a pessoa me chega na rua e fala isso. Então você vai criando essas coisas, são os elementos que ajudam a impulsionar a marca, enfim. E aí ajuda a vender mais, ajuda a crescer. Legal, ele falou de 3 livros aqui. A Única Coisa, quem é o autor? Eu não lembro o nome de Não cabeça. lembro agora. Me fugiu. Mas deve ser, essa capa também só deve ter esse título, né? A Única Coisa e é um livro Posicionamento. super famoso. Posicionamento... Eu tô lendo Reposicionamento agora, né? Mas eu não lembro o nome do autor, cara. Não lembro. Depois o Luan pega ali e a gente coloca aqui o nome do autor. Consegue pesquisar aí, Luan? Única Coisa e... Posicionamento. Posicionamento é um... Vai, né? Com toda a humildade do mundo, né? Mas quando você vai falar em posicionamento, a Bíblia é o livro Posicionamento, sabe? Enfim, recomendo que leiam. Aí a gente começou o movimento Empresa Sem Caos. Ótimo. Então vamos começar aqui. Ele falou que existe a receita de bolo, não existe fórmula mágica, mas existe receita de bolo. A gente vai conseguir Mas extrair. nesse caso não é uma receita de bolo, é uma receita de sucesso. Qual a receita de sucesso para ter uma empresa sem caos? Mas antes, o que é para você uma empresa sem caos, uma empresa autogerenciável? Legal. Essas duas coisas na minha cabeça, elas estão muito bem conectadas. Tá? Uma empresa autogerenciável é assim, caos faz parte da vida. A gente sempre vai ter um nível de caos. Se tua vida não tem nada de caos hoje, olha para tua vida e fala, não, minha vida não tem caos. É porque você está na zona de conforto. Quando você entra na zona de conforto, é um risco. Não estou falando que vai acontecer uma catástrofe na tua vida, mas é um risco, né? De você estar perdendo tempo, de você estar perdendo alguma coisa. Quando tá tudo mil maravilhas. Então, talvez você não esteja crescendo o suficiente, talvez você não esteja se desenvolvendo o suficiente, né? Porque o processo para a gente conseguir alguma coisa, o processo
a gente tem que saber suportar o processo. E o processo, às vezes, ele é dolorido. Por exemplo, eu vou correr a meia maratona. O preparo para eu correr a meia maratona, né, é um processo. É um processo. E esse processo, ele bota uma pressão. Se eu não estiver disposto a passar por esse processo, eu não consigo correr a meia maratona. Quando a gente vê esse ano de Olimpíada, quando você vê um cara ganhando a Olimpíada, o cara ganhando a Olimpíada, ou ganhando medalha de prata, bronze e ouro, né, ali é só um momento num processo gigante. Se o cara não está disposto a passar por esse processo, ele não chega ali, né? Então, por isso que eu falo que, se você não tem nada que está fazendo você se esforçar mais, você está numa zona de conforto, cuidado. Só te peço que tome cuidado. Quando você vai crescer, vai ter um pouco de caos. Quando você quer se desenvolver, vai ter um pouco de caos. Então, por exemplo, eu treino de manhã, faço musculação de manhã. Tenho uma agenda intensa e eu tenho que correr. Eu corro 4 dias por semana. Eu tenho que encaixar isso na minha agenda. Como que eu encaixo isso na minha agenda? Vou causar um caos na minha agenda para fazer isso. Vou correr à noite? Vou abrir mão de estar com minhas filhas. Ou vou abrir mão de estar com a minha namorada. Eu vou ter que mudar o horário que eu janto. Aí eu tô correndo, minha unha ficou preta. Tenho que cuidar da unha que ficou preta. Então, assim, no processo, no crescimento, você vai ter um pouco de caos. Você tem 0 caos, então você não está se esforçando o suficiente, tá? Cara, então, que reflexão, hein? Primeiro ponto é esse daí. Então, o caos faz parte do processo. Agora, a gente traz isso para o lado empresarial, né? O que é uma empresa sem caos? O que é uma empresa autogerenciável? Primeira coisa, é uma empresa que tem um objetivo muito claro, ela sabe onde ela quer chegar, ela tem uma ambição vencedora, é uma empresa que quer vencer. Uma empresa que quer vencer, ela tem que ter clareza de onde quer chegar, tem que ter, né? O Joel, outro dia, falou do plano e do planejamento, né? Então, o plano é onde eu quero chegar. Eu quero chegar num destino. Esse é meu plano, né? O planejamento é outra coisa. O planejamento é igual ao Waze. Não é igual ao Waze? Sim. Você está indo, de repente, aconteceu um acidente e ele recalculando a rota. Aí você recalcula a rota. Mas o planejamento ele vai te levar, através do planejamento, você vai lá, mesmo que você tenha que recalcular a rota. Tá? Então, uma empresa autogerenciável, ela tem isso. Tem um objetivo, né? E ela tem um planejamento. Só que assim, para a empresa atingir o objetivo, a empresa tem fundamentos que precisam ser estabelecidos, porque uma empresa sem fundamentos não vai para frente. Não vai para frente. Então, quais são os fundamentos? Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o fundamento. Então, primeira coisa, domínio pessoal. Por quê? Porque a empresa é reflexo do dono. E ponto final. A empresa é muito boa? Reflexo do dono. Ponto final. A empresa é muito ruim? Reflexo do dono. E ponto final. Não dá nem para discutir. Não dá para colocar a culpa no governo, não dá para colocar a culpa na sociedade, não dá para colocar a culpa nos funcionários. A responsabilidade é do dono, né? E para ele conseguir isso, primeira coisa, ele tem que ser líder das emoções, ele tem que ser uma pessoa comprometida, ele tem que cumprir vários requisitos. Então, a gente fala isso de domínio pessoal. Ele tem que ter domínio pessoal para fazer isso. Então, são os fundamentos. Não são os passos, que são os fundamentos. Segundo passo, cultura. E, por incrível que pareça, a cultura é uma coisa intangível. E as pessoas desprezam porque ela é intangível. Você não consegue pegar a cultura, sabe? Uhum. Aí, quando você fala de cultura, como não dá para pegar, é intangível. E aí, os empresários desprezam a cultura. Mas é a cultura que manda no jogo. É tudo uma questão de cultura. Qual é a cultura da empresa? É a cultura que manda no jogo, né? Quer ver como é a cultura que manda no jogo? Japão. Olha os recursos naturais do Japão. Quase nada. Destruído pela guerra. 2 bombas. Ocupação militar dos Estados Unidos. Em 1951, os Estados Unidos olhou e falou, não tenho recursos para explorar aqui desse país, né? Vamos sair. Saiu, largou o Japão. 1961, o Japão, que é um país pequeno, com uma população grande, mas um país pequeno, poucos recursos naturais, em 20 anos, já era a segunda potência do mundo financeira. Hoje não é mais, porque a China passou, enfim, né, as coisas mudaram. Por quê? Por que isso? Por causa da cultura do povo japonês. Né? Pega Singapura. 30 anos atrás, 40 anos atrás, Singapura era um horror. Assumiu alguém lá e falou, cara, eu tenho um plano para esse país. Mas para esse país funcionar, a gente vai investir em educação, é assim que se comporta, é assim que se faz as coisas. É cultura. O que aconteceu com Singapura? É um melhor lugar para se viver no mundo, né? Hoje dizem que é Singapura, né? Mas ele tem uma cultura. E aí a gente pode olhar para vários exemplos. A mesma coisa cabe numa empresa.
qual é o comportamento aceitado nessa empresa, o que essa empresa está olhando, quais são os valores, o que é tolerado, o que não é tolerado. Pô, o brasileiro, ele sai do Brasil, aqui ele sai na rua, ele joga lixo no chão. Mas quando ele vai para um lugar que ninguém joga lixo no chão, ele não joga lixo no chão. O brasileiro está no Brasil aqui, ele vai e faz xixi na rua. Ele não vai para os Estados Unidos fazer xixi na rua, ele não vai na Suíça fazer xixi na rua, mas aqui ele faz. Por quê? Porque aqui a cultura permite, né? Lá não permite. Enfim, esse tema é um tema que eu sou apaixonado, e se a gente for falar disso aqui, eu fico horas e horas e horas falando disso daí. Então, segundo fundamento, cultura. Qual é a cultura? É cultura de solução? É cultura de atendimento ao cliente? É cultura de superação? É cultura de inovação? É cultura de time unido? Qual o tipo de cultura que essa empresa tem? Né? É cultura de competição? É cultura de velocidade? E não tem certo, não tem errado. Cada empresa tem a sua cultura de acordo com o dono. É o dono que dita o ritmo da cultura. Então, qual é a cultura? Por quê? Porque a cultura, se eu tenho uma cultura de velocidade, eu não vou trazer gente lenta para trabalhar na minha empresa. Se eu tenho uma cultura de resultado, eu não vou trazer gente que não traz resultado. Se eu tenho uma cultura de solução de problema, eu não vou trazer gente que reclama. Eu quero trazer pessoas que solucionam o problema. E aí a cultura muda o jogo. Então, esse é o segundo fundamento. Terceiro fundamento, liderança. Não se constrói cultura forte com liderança fraca. Você fala, Marcelo, qual que é a diferença de domínio pessoal e qual que é a diferença de liderança? Pode parecer que eles são bem parecidos, né? São bem parecidos e andam de mão dadas. São bem parecidos e andam de mão dadas. Mas liderança, né, domínio pessoal é sobre você. Sobre como você interage com você mesmo. Liderança é sobre como você interage com os outros, né? As pessoas, eu sempre falo assim, ó, não é porque você montou uma empresa que você é líder. Você tem que ganhar o direito de liderar a pessoa. Liderança é uma permissão. O teu colaborador olha e fala, esse cara aqui, ele é congruente? Esse cara é competente? Esse cara tem caráter? Eu posso confiar nesse cara? O que ele falar, ele vai fazer? Esse cara é determinado? Ele ouve as pessoas? Ele me apoia? Eu vou aprender com ele? Eu vou crescer com ele? Pô, então eu vou deixar esse cara me liberar. Agora, se eu olho para você e falo assim, pô, esse cara aqui é um Zé Mané, não sabe nada, arrogante, filhinho de papai, porque às vezes o funcionário pensa isso, né? Ele não vai deixar você liderar ele. Então, é outro pilar, tem que trabalhar a liderança. Aí, quarto pilar, gestão, cara. Gestão, meta, indicador, processo, rotina, gestão da rotina, né? Organização, estrutura organizacional, quem é quem faz o quê, quem responde para quem é par de quem, quais são os projetos, quais os projetos estão no prazo, quais são os projetos que estão atrasados, qual que é o plano, onde eu quero chegar, qual que é a meta, qual é a prioridade. Tudo isso é gestão. Finanças, no final do dia, a empresa tem que dar lucro. Tem que gerar caixa e dar lucro. Se eu não controlar a financeira, não se constrói riqueza sem gestão financeira, faturamento é vaidade, lucro, sanidade, caixa é rei. Né? Então, e a gestão disso é a rainha, gestão. E por último, eu chamo de tração. Né? Mas tração é como a gente atrai clientes, como a gente converte clientes em compradores e como a gente faz esses compradores continuarem comprando. Tem pessoas que chamam isso de marketing vendas. Né? Eu chamo de tração. Como a gente traciona e faz o negócio crescer. Então, são fundamentos. Tá? Não é passo a passo, é fundamento. Aí, a gente pode falar de passo a passo, porque você falou a receita de bolo, né? A gente pode falar de passo a passo. Faz sentido isso que eu falei para você? Não, Muito. Total sentido. Muito. Total sentido. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar que esse livro do Tony, eu só li porque eu escutei você comentando ele no episódio do EAG. E eu falei, Juscelio, se um dia eu sumir aqui da empresa, pode me encontrar lá na Zappos. Falei, eu não falei, Verdade. brincando. E eu falo assim, que tudo isso que você trouxe muda o jogo. A gente era uma empresa em 2018 e hoje a gente é uma empresa totalmente diferente. Mas por quê? Porque a gente escutou, falou, opa, se ele está falando, a gente precisa colocar isso em prática. A gente começou a colocar isso em prática, hoje é outra coisa. E cultura é uma coisa que a gente fala muito lá no Monteu, né? Inclusive, a gente escuta muito. As pessoas entram lá dentro e falam assim, eu não sei o que tem aqui, mas dá para sentir que vocês têm um time unido, dá para sentir essa energia boa, um ajudando o outro. E você fala, é isso, é sobre isso. Mas realmente dói, você precisa realmente, às vezes, tomar decisões difíceis para deixar aquilo ali alinhado e tem que estar disposto. E um erro, né, que eu acho que muitas pessoas assim que têm pequenas e médias empresas começando a construir um time, minha empresa não tem cultura. Não, ela tem. Ela tem. Ela já tem não cultura. Não está documentado e não está sendo gerenciada. Você sabe, para mim, a melhor frase que retrata uma cultura, para mim, do Richard Branson. Ele diz, treine as pessoas bem o suficiente para que elas possam sair. Trate-as bem o suficiente para que elas queiram ficar. Isso já é um exemplo de cultura. Né? Claro que, nesse caso,
ele estaria colocando na frente o time, né? Tratar bem, gestão humanizada, isso é cultura. Então, isso é uma frase que já retrata como ele conduz os negócios dele e a cultura organizacional. Trouxe aqui o nome dos livros que a gente ficou de passar. Única Coisa, Gary Keller. Posicionamento. E Jack Trout. O outro era Tribos, mas aí você comentou. Seth Godin. Boa. Bom, antes de entrar então no passo a passo, né, na receita de sucesso, para o sucesso, né, para ter uma empresa autogerenciável, sem caos, aproveitar, dizer que esse podcast ele tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteiro é a maior e melhor empresa de investimentos em consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes estratégias. A primeira é você fazer aportes mensais. A Monteiro vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você tem a opção de vender essa carta no mercado. Elas valem ouro, porque elas dão acesso a um custo efetivo total mais barato do que uma outra linha de crédito. Então, o investidor vende essa carta, realiza o lucro, não paga mais parcela e pode reinvestir se assim desejar. Ou pode optar por realizar a estratégia de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, da autoquitação. Você compra o imóvel, aluga esse imóvel com o valor do aluguel, você paga as parcelas do seu investimento e dessa forma você vai estar construindo patrimônio com capital de terceiros, ao qual você descapitaliza só até o momento da contemplação. É uma maneira inteligente de você crescer de forma exponencial o seu patrimônio, descapitalizando menos que investindo à vista. Então, procura o pessoal da Monteiro, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar, pedir para o pessoal se inscrever no canal, toda semana tem um mentor novo. Então, se inscreve lá no canal do YouTube, segue a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, e todos esses episódios estão disponíveis no Spotify. Então, seguindo aqui com o Marcelo, pergunta-chave, hein? Pergunta-chave. Então, vamos lá. Quais são os pilares, se chama de passo, né? Quais são os passos para se ter uma empresa autogerenciável, uma empresa sem causa? Vamos entregar essa receita pela primeira vez no Receita de Sucesso Podcast, Exatamente. né? Essa fórmula, não é a fórmula mágica, ele falou, não é fórmula mágica, né? Mas é uma receita, são pilares, são princípios, fundamentos, são passos que te aproximam, né? Se bem executado, vai te aproximar aí de ter uma empresa autogerenciável. Tá contigo, então. Deixa essa receita aí pra gente. Bora lá, tá? O primeiro passo ele é contraintuitivo. O primeiro passo ele é muito contraintuitivo, mas ele é fundamental, tá? E aí eu falo, o primeiro passo é defina o que você quer para sua vida. Defina o que você quer para sua vida. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para isso daí. Outro dia eu estava lá a gente participa desses grupos de mastermind, com mentores, com outros grandes players do mercado, enfim, faz parte da nossa agenda hoje, né? Da nossa agenda anual, participar desses grupos. A gente participa lá do Class Club, você participa do G4 Club, eu participo lá do Érico Rocha, do Platinum, enfim, a gente está nesses ambientes porque a gente sabe que é importante estar nesses ambientes, o ambiente muda o jogo, o ambiente sempre vence. E eu estava num ambiente como esse, chegou um amigo meu e falou, Marcelo, cara, ele chegou assim, com a cara cansada, o olho caído, assim, até preto, assim, em volta do olho, ele falou, cara, me ajuda, cara, o que eu preciso fazer para conseguir fazer minha empresa ficar autogerenciável? Eu peguei e falei assim para ele, cara, o que você quer para sua vida? E aí ele pegou e falou, não, é porque eu quero ter uma empresa com valuation de R$1 bilhão e não sei o quê. Eu falei, cara, vou te perguntar de novo, o que você quer para sua vida? Ele ficou olhando para mim e falou, não, porque se eu tiver com uma empresa com valuation de R$1 bilhão, eu vou ter ajudado um monte de pessoas, eu vou ter vou ter gerado um monte de empregos e não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou te perguntar de novo, o que você quer para sua vida? Ele falou, não entendi. Aí chamaram, estava na hora de entrar lá, eu falei, na hora do almoço a gente conversa. Na hora do almoço ele veio conversar comigo e ele estava assim, né? Cara, me fala aí, eu não entendi o que você quis dizer. Eu falei, esse é o ponto, né? A gente precisa entender que empresa é meio, não é fim. Empresa é o veículo. Empresa é um veículo para te dar o que você quer para sua vida. A empresa é o veículo. Então, assim, se eu não sei o que eu quero da minha vida, como este veículo vai me levar lá? Por mais filosófico pode parecer, o que você quer da sua vida? E é difícil as pessoas responderem a pergunta, o que eu quero da vida? Quando você sabe, você tem clareza do que você quer da sua vida, você vai falar, bom, agora eu vou olhar para o negócio. Qual é o negócio que eu tenho que fazer? Como esse negócio precisa funcionar? Qual o processo que eu tenho que suportar para poder atingir o meu objetivo de vida? E a empresa é meio para atingir um objetivo de vida.
tem que ter clareza, o que você quer para sua vida. E aí você vai colocar os seus esforços na empresa para você conseguir o que você quer na sua vida. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa não sabe o que quer para a vida, automaticamente ela não sabe o que ela quer para a empresa. Aí ela entra no veículo, que é a empresa, para conseguir o objetivo de vida. Né? A empresa não sabe para onde está indo e você não sabe o que você quer da sua vida. Quando você vai ver, você está indo para o lugar errado com a empresa e não está atingindo seus objetivos de vida. Você vai estar frustrado, você vai olhar e falar, eu não aguento mais. E sabe qual a pergunta que eu mais recebo? Marcelo, quando eu sei que é hora de desistir? Até quando eu insisto? Eu falei, eu não sei onde você quer chegar, como eu vou te dar essa resposta? Você não tem clareza do que você quer da sua vida, como que eu vou te dar? Não tem como te dar essa resposta. Qual é a hora de desistir? O que você quer da vida, cara, antes de mais nada? Para eu saber qual é a tua hora de desistir, ou se você vai desistir ou se não vai desistir. Então, primeira coisa, o que você quer da sua vida? Defina, cara, tenha clareza. Sabe? Para pensar, conversa, entenda a sua história, entenda a sua essência, se entenda e defina o que eu quero para sua vida. Não assim, eu quero ficar rico. Defina com clareza qual é a família que você quer ter, quais as viagens que você quer ter, o carro que você quer, o que você quer que as pessoas falam de você, como você quer ser conhecido na tua cidade. Defina, cria um mapa do que você quer para sua vida e você fala, beleza, então eu vou escolher essa empresa para me levar lá. Aí quando você escolher a empresa, a primeira coisa é defina o que você quer com essa empresa. O que você quer? Você quer ser a maior empresa de investimentos para a construção de patrimônio do Brasil? Declara que você quer ser isso. Você quer ser a maior escola de empresários do Brasil? Declara que você quer ser a maior escola de empresários do Brasil. Declara. Né? E defina, não só ser a maior. Né? O que significa ser a maior? O que vão falar de mim? O que a imprensa vai falar de mim? O que os funcionários vão falar? Defina, cria esse mapa da empresa. Aí você começa a ter clareza. A chave é clareza. A chave é clareza. Quando você tem clareza... Ó, outro dia, um amigo meu veio e mandou uma mensagem para mim assim, ó, no final do ano. Vinícius Possebon. Eu não lembro se ele me mandou essa mensagem no final de ano ou se ele mandou essa mensagem no meu aniversário. Ele falou assim para mim, Marcelo, eu desejo que você tenha clareza. Esse é o meu desejo. Né? Por quê? Porque com clareza você toma boas decisões. Com clareza, você distingue o que é certo do que é errado. Com clareza, você distingue se você está cumprindo com o que você fala ou não. Clareza é o poder. Quando você tem clareza das coisas, como eu falo, eu tenho clareza, tomo decisões, tenho atitudes baseado no que eu sei, na clareza que eu tenho, do que eu quero, né, da minha essência, dos meus valores. Então, clareza. A empresa precisa de clareza. Olha que interessante. Uma vez o Érico Rocha falou para mim, Marcelo, esse negócio de visão de empresa, né? Tem que ter. Eu falei, cara, eu vou fazer uma metáfora aqui com você. A gente estava aqui no Balneário Camboriú, eu falei, imagina você vai sair na rua ali, vai atravessar a rua e aí você vai esperar passar um ônibus, né? E aí, cara, quando vem o ônibus, você não olha para onde o ônibus vai. Você dá um sinal e sobe no ônibus. Você faria isso? Ele falou, não. Eu falei, quem faz isso é o quê? Ele falou, louco. Eu falei, então imagina que você foi louco o suficiente para entrar nesse ônibus, sem saber para onde esse ônibus vai, e você ficou lá meia hora. Nessa meia hora que você ficou, entrou gente, saiu gente, entrou gente, saiu gente, mas o ônibus está lotado de gente. E aí, quando dá meia hora, o ônibus para. Quais são as chances de você chegar no lugar que você quer, num lugar que você vai estar feliz? Ele falou 50%. Eu falei, então eu vou te contar as estatísticas. 80% das empresas quebram antes de completar 5 anos. Essas são as estatísticas. Tá? Então não é 50%. Né? As chances são 20%, se você parar para pensar bem. É isso que os empresários fazem. Eles entram no ônibus sem saber para onde o ônibus vai. Esse ônibus vai andando, vai entrando gente, vai saindo gente, vai entrando gente, vai saindo gente. Chega num ponto que as pessoas que estão lá não querem estar lá, não sabem onde estão, não sabem para onde está indo, está todo mundo perdido, está todo mundo reclamando, tua vida está um caos. Não tem definição, não tem clareza para onde a gente está indo. Faz sentido isso que eu estou falando? Não, eu então não esse vejo é o como seu o primeiro passo. Hã? Saber onde quer chegar é o primeiro passo. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar na sua vida. Ah, verdade, sua vida. O primeiro passo é esse. Depois você tem que saber onde você quer chegar na tua empresa. Só que eu aprendi ao longo do tempo o seguinte, a visão é mutável. Ela é um direcionador, mas ela é mutável. A missão e o propósito não. Olha só, por que a visão é mutável? Tá? Porque se você sair, sei lá, de Maringá para vir para Florianópolis, né, quando você entra na estrada, você fala, eu quero ir para Florianópolis. Mas você está dirigindo, você não sabe o que vai ter na próxima curva. Se escurecer, você consegue ver 20 metros. Conforme você anda, você vê mais 20 metros. Conforme você anda, você vê mais 20 metros. Então, você vai enxergando
o destino conforme você vai passando pela estrada, né? E pode acontecer alguma coisa no caminho que você mude e fala assim, putz, cara, passei aqui em Itapema e eu acho que eu vou ficar por Itapema. A visão pode ser mutável. Mas ela é orientadora. A visão ela é orientadora, direcionadora para onde você está querendo ir. Por quê? Porque o mercado muda. Porque vem uma pandemia, alguns mercados deixam de existir, outros surgem da noite para o dia e você vai aproveitar para pegar aquela onda. Mas tem que ter um direcionamento. Visão mutável. Mas o teu propósito não. O que você quer atingir com o teu negócio não é mutável. Né? Então, o propósito e a missão do que você quer fazer não muda, mas a visão é mutável. Então, tem que ter essa clareza. Tem que saber para onde está indo, como está indo, com quem você quer ir, qual o tipo de pessoa que você quer que esteja junto, qual o tipo de funcionário que você fala, cara, que funcionário legal, o que você vai proporcionar para esse funcionário, para ele ser amarradão pela sua empresa. Isso daí a gente precisa ter clareza, sabe? Não dá para começar sem isso. Ótimo. Terceiro passo. Bom, uma vez que você fez isso, uma vez que você tem clareza de como é isso, aí você vai ter que fazer um trabalho. Primeira coisa, você vai ter que declarar isso para todo mundo. Como você declara para todo mundo isso? Você vai declarar isso através de um código de cultura, você vai declarar isso através de um código do manual de normas da empresa, você vai declarar isso através de mostrar um organograma, você vai declarar isso através de um plano de carreira. Aí você vem com os elementos de gestão. Né? O que é os elementos da gestão? É uma declaração do como você vai chegar lá. Então, defina a clareza o que você quer para sua empresa, o que você quer para sua vida, o que você quer para sua empresa e declare para todo mundo. Mas não é só declarar da boca para fora. É mostrar no planejamento, é mostrar qual é o caminho, o passo a passo para as pessoas chegarem lá. Declarou para todo mundo? Aí você começa o processo de delegação. Né? Não é só, delega. É o processo de você entender quem você vai contratar. É o processo de entender qual o processo, como essa pessoa vai ser desenvolvida, porque no final do dia a gente vai ter que delegar as tarefas, as decisões, e aí começa um processo. Mas o processo de delegação não começa assim. Começa a empresa e delega. Declara, estabelece, planeja. Aí as pessoas que embarcam ali, você vai fazendo isso. Uma vez que você consegue isso, e é um processo, você não consegue isso do dia para a noite, é uma caminhada, é uma estrada que você precisa percorrer. Uma vez que você vai percorrendo isso, que você chegou nesse ponto, aí você começa a desenvolver novas habilidades para ir para o próximo passo. E isso não termina nunca. Vai estar sempre desenvolvendo novas habilidades para jogar um jogo diferente, porque a empresa tem fases. A empresa tem fases. A gente sempre vai atingir um teto da complexidade. Sempre vai atingir um teto da complexidade. Cresceu, bate num teto. Tem que lidar com isso para entender. O que eu faço para superar o teto? Superou o teto, vai crescer, vai bater em outro. O que eu faço para superar o teto? E aí você começa a olhar para a estratégia do negócio, aí você começa a formar novos líderes, começa a formar novos gestores, e aí é uma caminhada que você vai seguir ali. Então, se eu tivesse que fazer isso em passos simples, eu poderia colocar mais passos aqui no caminho. Mas o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua empresa? Declare. O declarar, dentro do declarar, tenha um planejamento, faça um planejamento estratégico, defina código de cultura, código de normas, organograma, arquitetura, como as pessoas vão ser medidas, como que é o teu processo de contratação, que eu crio o processo. É uma declaração, eu falo, cara, aqui é a nossa Constituição da nossa empresa, né? A declaração da Constituição. Faz a declaração da tua Constituição, né? Do que tua empresa é feita, quais são os valores. Você fez isso? Aí coloca as pessoas no lugar certo. Coloca as pessoas certas no lugar certo. Aí você coloca as pessoas e deixa elas trabalhar. Treina, capacita, deixa elas trabalhar. Né? E aí eu coloquei debaixo desse guarda-chuva o delegar. Né? E aí delega. E aí você assume o papel de dono da empresa, que é o que eu tenho que fazer para essa empresa ir para o próximo nível. E aí é o que eu falo de fazer a parte estratégica. Olha que interessante. Todo mundo fala isso na internet hoje. Eu comecei falando isso um tempo atrás. Enfim, eu não vou falar... Eu fui a primeira pessoa que falou isso. Nos Estados Unidos já se falava isso faz muito tempo. Né? Que saia do operacional... Né? Inclusive, o Keith Cunningham, que é a referência do pai do Robert Kiyosaki, é o pai rico do Robert Kiyosaki, ele fala assim, né? E aí tem controvérsia sobre a frase, mas independente da controvérsia, ele falava assim, donos de empresas, operadores, né, operacionais, eles... donos de empresas estratégicos ficam ricos, donos de empresas operacionais ficam cansados. Né? Tem controvérsia nisso. Mas aí a gente fala, sai do operacional e vai para o estratégico. O que isso significa? A maioria das pessoas não sabem. E aí, outro dia eu estava conversando com um empresário e ele falou, cara,
eu quero fazer um trabalho mais estratégico e não sei o quê. É muito ilusório. O que é um trabalho estratégico? Sabe o que as pessoas pensam que é trabalho estratégico? Eles não acham que o trabalho estratégico é trabalho duro. Eles acham que o trabalho estratégico, sei lá, eu não sei se na cabeça da pessoa, qual é a imagem que ela faz. Quando eu falo o que é um trabalho estratégico, qual é a imagem que você tem na sua cabeça sobre o trabalho estratégico? É uma pergunta? É uma pergunta. Essa é uma pergunta para mim? Bom, o mapa que eu tenho que é um trabalho estratégico é aquele cara que está cuidando da direção, da visão de futuro, não do como chegar lá, né? Mas eu tenho um objetivo claro. Bom, eu me vejo como um piloto mesmo, né? Bom, nós temos o ponto A, precisamos chegar no ponto B. E existe uma forma de chegar lá da melhor forma possível. Então, assim, é o como, né? Então, é olhar para frente, para a visão de futuro e se certificar que os passos que estão sendo seguidos no percurso estão alinhados para alcançar o objetivo o antes possível. Isso é o que está na minha cabeça. Ficar olhando para frente, para a direção. Legal. E o que você acha que é mais estressante? É o trabalho operacional ou o trabalho estratégico? Boa pergunta. Cara, eu acredito que o estratégico. Porque ele vai exigir que você tome mais decisões. Né? Enquanto operacional, você só precisa executar. Fazer o que já está pronto. Aí tem aquela história que eu te contei. Então, assim, a ilusão do trabalho estratégico é que as pessoas pensam que trabalho estratégico, você senta numa sala, fala assim, gente, é aqui que a gente quer chegar. Tá aqui a estratégia, tá aqui o plano, executem. E aí você fica no ar-condicionado. Isso não é trabalho estratégico. Isso é coisa de vagabundo. Né? Vou usar outro termo. Né? Isso é coisa de pessoas iludidas. O trabalho estratégico é trabalho. E não é trabalho qualquer, é trabalho duro. Mas é estratégico, mas é duro. Mas o fato de ele ser estratégico, ele direciona a empresa para um caminho melhor e para resultados melhores. Isso vai te dar liberdade. Liberdade de tempo, vai te dar liberdade de dinheiro, vai te dar liberdade de relacionamento, vai te dar liberdade de propósito. Por quê? Porque o trabalho estratégico, todo mundo tem uma ilusão de que o trabalho estratégico é não fazer nada. Todo mundo tem... Não, o trabalho estratégico ele dá muito trabalho e ele é muito estressante. Mas ele te dá liberdade. E aí você consegue ter uma boa integração entre a tua vida pessoal e a tua profissional. Ele te dá liberdade. Né? Até porque, para você poder falar assim, eu vou fazer 4 viagens no ano, vou tirar 4 férias, né? Você vai falar, bom, para eu poder tirar 4 férias no ano, né? Como que minha empresa tem que estar, o que tem que estar funcionando, quem são as pessoas que vão tocar isso, essas pessoas têm qualificação para fazer isso ou não, como eu vou medir o desempenho quando eu estiver fora. Quando eu estiver fora, o desempenho tem que ser maior ou tem que ser menor? Porque eu estou fora. Então, você tem que tomar essas decisões para fazer isso. Mas tomar essas decisões permite você fazer isso. Né? Mas ele é. Aí eu contei, a gente, antes de entrar aqui no podcast, eu contei uma história para vocês. Né? Posso contar essa história aqui? Com certeza. Tá. Sensacional. Eu vou contar essa história porque as pessoas ficam muito iludidas com o trabalho estratégico. Né? As pessoas... Porque é muito tentador. Como é que eu posso falar? Né? Tá me fugindo a palavra. É muito tentador você falar assim, cara, vou deixar de fazer trabalho operacional. Porque o que é o trabalho operacional? É um trabalho burro. Você apaga incêndio, corre atrás do rabo, refaz um trabalho que tinha que ter sido feito da primeira vez. Bem feito. Não foi feito bem da primeira vez, você tem que ir lá fazer esse trabalho. Né? Você gastou dinheiro para fazer a primeira vez, está gastando dinheiro para refazer, está pagando incêndio, o cliente está insatisfeito. Né? Aí você briga com o funcionário, aí o clima na empresa fica tóxico. O trabalho operacional, ele é desgastante. Não estou falando que ele não é desgastante, ele é desgastante. Né? Mas eu vou contar aqui, então, aquela história que eu estava contando para vocês, só para a pessoa entender a diferença de um e do outro. Né? Então, era um empresário muito bem sucedido, muito bem, referência, enfim, todo mundo gostava dele, todo mundo entendia os feitos que ele tinha feito grandes feitos. A empresa crescendo, muitos funcionários, gente qualificada trabalhando, e um belo de um dia ele teve um piripaque. Foi para o médico. Aí o médico examinou, fez as perguntas, fez as análises, exames, tudo, e falou, cara, olha só, você está com burnout. Né? Está com burnout, fadiga. E se você continuar desse jeito, você vai morrer. Né? E só tem um jeito que você precisa fazer. Tem uma coisa que você tem que fazer agora, imediato. Né? E aí falaram para ele, você vai ter que tirar férias. Mínimo 30 dias de férias. Tem que tirar férias, desligar, descansar, para recuperar energia, para poder
enfim, seus hormônios entrarem no nível certo, teu nível de cortisol, tua glândula adrenal não produz mais cortisol, desse jeito não funciona, você vai ter que tirar férias, descansar, e depois a gente vai começar um processo de tratamento do burnout. Ele falou, não, mas eu não posso tirar férias porque eu tenho muita coisa para fazer, tenho meta para entregar, né? Tô ali quase batendo minha meta do trimestre. Cara, esquece. Não adianta que você vai morrer e não vai bater a meta. Pode até bater a meta do trimestre, mas você não vai estar vivo para comemorar bater a meta do trimestre. Esquece, cara, tira férias. Aí, beleza, ele foi conversar com um amigo dele, também uma pessoa muito bem-sucedida. O amigo dele falou, cara, olha só, eu tenho uma fazenda lá, minha fazenda é modelo, sabe? A fazenda tá uma das fazendas mais modernas do mundo, modelo, não sei o quê. E lá tem uma casa, na casa você tem muita gente para te servir, é interior, o clima é bom, o ar é bom, tem piscina, tem lago, tem pomar, tem tudo. Vai para lá, descansa, põe o pé na terra, fica em contato com a natureza, o teu estresse vai passar. Aí beleza, ele foi, topou o amigo, foi contrariado, mas foi. Chegou lá, no primeiro dia ele foi, colocou o pé na terra, pegou uma maçã no pomar, né, jogou uma varinha ali para pescar o peixinho dele, deu um pulo na piscina e ele ficou lá de boa. No segundo dia ele chegou, e o dono da fazenda falou assim pros colaboradores da fazenda, ó, cara, aqui ele veio para descansar, não deixa ele fazer esforço, ele veio aqui para descansar, ficar numa vida relax, cuida para que isso aconteça. E aí ele foi conversar lá com o capataz da fazenda. Chegou lá, falou assim, no primeiro dia ele fez isso, no segundo dia ele acordou, já estava entediado. Chegou lá e falou com o capataz da fazenda, falou assim pro capataz, hein, essa fazenda aqui gigante desse jeito aqui, tem alguma coisa aqui para eu fazer, cara? Me dá alguma coisa para fazer? Aí o capataz falou assim, não, patrãozinho, o patrão falou que aqui você é rei. Você veio para descansar, não veio para se esforçar, não veio para trabalhar. Você precisa descansar, então aproveita aí a fazenda. Tem muita coisa aqui para você curtir. Ele falou, não, cara, me arruma alguma coisa para fazer. E aí ele foi tão convincente, porque, enfim, ele era convincente, foi tão convincente que o capataz falou, caramba, e agora? Aí o capataz falou, vou ferrar esse cara. Pensou com ele, né? Vou ferrar esse cara. Aí falou assim, tá, eu tenho um negócio para você fazer, ó. A fazenda tá tudo nos planos, os cronogramas estão tudo em ordem, né? Mas tem um negócio que vai entrar no cronograma da semana que vem. E se você quiser fazer, porque a gente não vai mexer nisso agora, eu vou deixar você fazer. Aí ele falou, beleza, me fala o que é. Aí o capataz pegou e falou, ó, tá vendo aquele lugar? Putz, você olhava assim, ó, você perdia de vista. Era um terreno gigantesco, uma área gigantesca. Falou, então, a gente vai começar a adubar semana que vem. Né? Se você quiser adiantar o trabalho e começar a adubar, pode começar a adubar. Mas era uma sacanagem. O capataz estava querendo sacanear o patrãozinho, né? Ele estava querendo sacanear. Por quê, né? Ele falou, meu, esse cara vai pegar adubo, né? Enfim, é esterco, né? Ele falou, pô, esse cara vai colocar a mão na merda, né? Logo, logo ele se injuria e ele vai ver o que é trabalho, né? Foi o que o capataz pensou. E aí, beleza, o capataz foi embora. No dia seguinte, quando o capataz voltou, que ele entrou na fazenda, pensa, toda aquela área estava adubada. Toda a área estava adubada. O capataz olhou e falou, caramba, o que aconteceu aqui? Eu tenho 10 peão para fazer isso, eles ficam 5 dias para fazer. Esse cara sozinho fez tudo isso em um dia. Não acredito. Aí ele falou, deixa eu lá ver, esse cara tá morto, não é possível. Chegou lá, pensa num cara feliz da vida. Empresário, eu tava feliz da vida, olhou pro capataz. E aí, você viu o que eu fiz ali? Cara, é o seguinte, meu, me dá mais alguma coisa para eu fazer. O capataz olhou e falou, esse cara é doido. Mas agora eu vou ferrar ele de vez mesmo. Agora eu vou ferrar ele. Aí ele falou, olha, é o seguinte, a gente vai ter no final de semana uma quermesse aqui na região e a gente sempre, né, colabora com a quermesse e a gente mata uns frangos, doa uns frangos lá, a gente depena os frangos, a gente corta e dá, porque eles fazem lá as comidas da quermesse e ele vende. Então, chega aí na granja. Entrou numa granja, pensa numa granja gigante, gigante. Né? Meu, frango para tudo quanto é lado, sei lá quantos frangos tinha. Ele falou, meu, mata aí uns franguinhos aí pra gente mandar pra igreja. Você vai ter que matar, vai ter que depenar, corta a cabeça, tira a pena, separa em partes e aí deixa separado aqui que a gente leva pra igreja. Beleza, o capataz foi embora. No dia seguinte, por via das dúvidas, quando o capataz chegou, ele falou, deixa eu ver o que aconteceu na granja. Quando ele chegou lá, não tinha um frango vivo. O cara matou todos, depenou todos, cortou todos, deixou tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Ele olhou e falou, cara, esse cara é doido. Aí entrou lá, quando entrou na casa, pensa num cara feliz. Pensa num cara feliz. O empresário estava lá, feliz da vida. Falou, e aí? Viu lá o que eu fiz? Cara, preciso de mais alguma coisa a fazer. Me fala, isso é vida. Né? O capataz falou, que cara doido. Aí ele pegou e falou, bom, é o seguinte, né?
a gente colheu as laranjas, né? E a gente precisa separar, porque a gente separa, as laranjas grandes têm um valor maior, as laranjas pequenas têm um valor menor, então a gente separa as grandes da pequena para poder maximizar aqui os nossos resultados. E aí mostrou, tinha 2 poços gigantão assim, ó. E aí tinha ali as laranjas em cima dos caminhões. Ele falou, ó, você vai pegar as laranjas, as grandes você joga do lado direito, as pequenas você joga do lado esquerdo. Né? Beleza? Beleza. E aí o capataz foi embora. Ele falou, putz, o que eu vou arrumar para esse cara fazer amanhã? Esse cara vai, separar todas essas laranjas num dia só. O que eu vou arrumar para esse cara fazer amanhã? Foi embora. Quando ele voltou no dia, ele falou, deixa eu ver o que esse doido fez. Quando ele chegou na fazenda, ele olhou, os caminhões tudo carregado. Tudo carregado os caminhões. Ele estranhou. Falou, ué. Aí quando ele chegou lá, quando ele entrou, os poços vazios. Nenhuma laranja, nenhum poço. Sentado na divisa entre o poço da direita e da esquerda, estava o empresário com uma laranja na mão. Uma laranja na mão. E aí, ele, desolado, sabe? Desolado, acabado, cansado. E aí, o capataz falou, o que aconteceu, chefinho? Aí ele pegou com a laranja na mão, ele olhou e falou assim, essa laranja, ela é grande ou ela é pequena? E qual que é a moral da história dessa laranja grande ou pequena? Porque ele tinha que tomar uma decisão. Essa é uma boa oportunidade ou essa é uma oportunidade ruim? Eu devo investir nessa oportunidade ou não? Quais são os critérios que eu tomo para fazer isso? Então, o trabalho estratégico é tomar decisões difíceis, decisões que impactam na vida das pessoas, decisões que impactam nos fornecedores, que impactam nos clientes, que impactam no valor das ações, que impactam no rumo da empresa. Isso é estressante. E ele ficou lá, né? Qual que é a moral da história? A moral da história é cortar a cabeça e espalhar merda, qualquer um faz. Qualquer pessoa corta a cabeça e espalha merda. Agora, tomar as decisões acertadas, tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas para a empresa chegar no rumo onde tem que chegar, não é qualquer um. E isso é trabalho estratégico. O trabalho estratégico ele é estressante. Ele é compensador, não é isso que eu estou falando, não estou reclamando, né? Mas ele é estressante. Ele é estressante também. Então, essa ilusão do vou sair do operacional, vou ir para o estratégico, beleza, você vai, mas entenda que trabalho estratégico ainda é trabalho, e é trabalho duro, não é ficar no ar-condicionado, dando risada, saindo para almoçar nos restaurantes legal, voltando sem compromisso, não. Dá trabalho duro. E aí uma coisa que eu gosto de falar é que o trabalho estratégico, você tem o operacional do estratégico. Você tem o operacional do estratégico. Você precisa escrever o plano, você precisa determinar a prioridade, você precisa conversar com os gestores, você precisa fazer o walk the talk na empresa, você precisa ganhar os aliados. Porque uma coisa que a gente aprendeu estrategicamente é, se você não ganha o seu time, porque eu tenho que ganhar meu time num projeto, se você não ganha o time não vai fazer o projeto. Né? Ganhar o time exige estratégia. Dependendo da maneira como a estratégia com que você apresenta o projeto, você perdeu o time. Dependendo da maneira como você apresenta o projeto, você ganhou o time, você envolveu o time. Você tem um trabalho operacional para fazer isso acontecer. Né? Então, o trabalho estratégico ainda é trabalho, e trabalho estratégico ainda tem o operacional do estratégico, né? Que é diferente do operacional do mão na massa. São coisas diferentes. É Caramba, verdade, que reflexão. é verdade. Parando para pensar no nosso negócio, né, Juscel? É muito estressante mesmo. Olha a cara do menino. Fazendo 38 anos hoje. 39, ó. Corpinho de 32. Não, com cara de 49, né, gente? Aqui, ó, tá muito estressado. Mas realmente, assim, o Juscel, ele passa muito tempo definindo, conversando, sendo mentoreado por outros mentores, falando assim, eu preciso fazer isso daqui, tá? Como é que eu faço isso daqui? Para isso que eu tenho que olhar quem que vai fazer isso. Então, exige um trabalho muito grande. E depois, vem quem? Vem eu, né, Juscel? Alguém tem que fazer... Alguém tem que fazer alguma coisa naquela casa. Sabe que antes, assim, para as pequenas decisões, que a gente erra muito, né? É. E tem um ditado que eu digo, onde outros erraram e passaram por onde você está passando, você não precisa errar. Né? Então, outro dia, não sei, foi o André. Ele falou para mim, falou assim, cara, uma das frases que eu aprendi no meio do empreendedorismo, que ele está começando a empreender agora, ele falou assim, que a gente tem que aprender com os próprios erros. Eu falei, não. Tem uma segunda frase que é melhor, que é, aprender com os próprios erros é importante, mas aprender com os erros dos outros é muito melhor. É mais barato. É mais barato e mais rápido. É mais barato aprender com os erros dos outros. Muito melhor. E como que você faz isso? Quando você está começando a empreender, você não tem noção dessas coisas, então você erra demais. E hoje, as pequenas decisões é fácil de você tomar. Só que as grandes decisões é muito mais
complicado. Então, por exemplo, agora a gente vem no movimento de mudança de modelo de negócio. Isso é uma decisão muito grande e eu não posso tomar sozinho. Mas eu sei que tem pessoas que passaram por isso e que podem me ajudar. Então, o que eu faço? Hoje eu tenho muitos mentores, né? E a gente investe muito nisso. Então, sempre eu levo isso para outras pessoas que já passaram por onde eu estou passando e a sua chance de êxito é muito maior. Muito maior. Então... Eu estou fazendo mudança de modelo de negócio, sei exatamente o que você está enfrentando. As decisões, você acorda de madrugada, você pensa assim, cara, mas putz, tive uma ideia aqui. Aí você vai trabalhando isso, sabe? A ideia fica na cabeça, aí você tem que parar, você tem que digerir. Sei exatamente o que você está falando. E é verdade. A gente precisa de mentor. A gente não dá. Precisa de pessoas que passaram pelo que a gente está passando, que trazem essa experiência, né? Incrível, incrível. E fica muito mais fácil, né, de você tomar uma decisão. Quando você tem outras pessoas que já passaram pelo caminho que você quer passar, você fala, não, realmente, eu vou por isso daqui porque... É porque você toma uma decisão com mais confiança. Exato, né? E que é o risco calculado, né? O domínio pessoal está ligado em proteger a sua confiança. O empreendedor sem confiança é um problema. E o que acontece? Né? O sucesso não é uma linha reta. Começa por aí. Ele não é uma linha reta ascendente. Ele é um caminho que ele vai acontecendo. Todo grande empresário ele vai ter picos e vales. Né? É histórico. Não tem um negócio sem picos e vales. Vai ter picos e vales. Alguns têm mais picos, alguns picos são mais acentuados, os vales são mais acentuados, mas vai ter pico e vale. Né? Outro dia eu estava conversando com o Érico Rocha, ele me falou um negócio, e aí eu fiquei presente para o que é ser preparado. E aí entra o exercício da humildade. É muito importante a gente ser humilde. O que é ser a pessoa que é humilde, na minha concepção? Se você for procurar a etimologia da palavra, se você for procurar significado, você vai ter vários significados. Mas como eu trago a humildade para a minha vida? Humildade para a minha vida é o seguinte. O que eu não conquistei é pelo que eu não sei. Né? O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, eu tenho que ter humildade para entender que eu não sei tudo. Eu não sou sabe-tudo, eu não tenho todas as respostas do mundo. Eu preciso ter essa humildade. Tá? Porque quando eu tenho essa humildade, eu olho e falo assim, beleza, o que eu preciso fazer para saber? E aí é mentor, é estudar, é refletir, é um psicólogo que vai te ajudar, um coach que vai te ajudar. Todo mundo põe rótulo, né? Cato coach põe um rótulo. Né? Rótulo, o que é um rótulo? É uma estampa negativa. Então, você põe um rótulo em alguém, quando você põe um rótulo em alguém, você diminui aquela pessoa com o rótulo, né? Tem vários rótulos, né? Na política, tem um rótulo que é fascista. Você começou a falar alguma coisa, o cara não sabe argumentar com você, ele vai lá e fala, fascista, põe um rótulo. Pum. Tem um outro rótulo que é esquerdista. O cara começou a falar alguma coisa, esquerdista, põe um rótulo. Você está diminuindo a pessoa quando você põe um rótulo. Né? Você está fazendo alguma coisa, o cara vai lá e fala, bolsominion, pum, põe um rótulo. Sabe? São rótulos. As pessoas colocam rótulos para diminuir as pessoas. Né? Então, cara, quando você precisa de ajuda, você vai precisar de um mentor. Mas as pessoas põem, lá vem mais um mentor, lá vem mais um guru. Tudo são rótulos. Para quê? Para diminuir o valor do mentor, para diminuir o valor do guru, para diminuir o valor do coach. Eu estou querendo dizer que todos os mentores são bons, que todos os gurus são bons, que todos os coaches são bons. Não, não é isso que eu estou querendo. Como toda profissão tem médico ruim e tem médico bom, tem advogado ruim, advogado bom, tem mecânico ruim, mecânico bom, tem padeiro ruim, tem padeiro bom. Tudo que você for ver tem gente boa e gente ruim. Eu só não posso colocar um rótulo e colocar todo mundo na mesma bacia, que é o que as pessoas fazem. Então, eu tenho que ter humildade para falar, cara, eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que estudar e eu tenho que pedir ajuda com quem já fez ou com quem pode me ajudar a pensar. Né? Quem já fez é um mentor. Quem pode me ajudar a pensar? Um coach, um psicólogo. Eu tenho que lidar com as minhas emoções. Eu tenho que ter humildade. Para quê? Para aprender o que eu não sei. Isso é humildade. O que acontece com o empreendedor? Arrogância. O empreendedor, ele fica arrogante. O sucesso torna o empreendedor arrogante. Ele fica arrogante, ele acha que sabe tudo, ele acha que ele é invencível, ele acha que ele nunca vai ter crise na vida, ele acha que ele zerou o game, ele acha que ele dominou o jogo. A história mostra. Eu não preciso contar, a história mostra. Né? Quando você acha tanto assim, chega uma hora, acontece uma virada no mercado, acontece uma tecnologia nova, disruptiva que criaram, e aquele negócio que... Uma lei que muda. Se amanhã mudar uma lei e falar, cara, não tem mais consórcio. Pronto, teu negócio, você vai ter que se adaptar a tudo, você vai cair num vale, você vai ter que mudar tudo que você está fazendo. Não está no teu controle. Então, a gente precisa ter humildade. E a gente fica arrogante. É fácil ficar arrogante, principalmente quando você tem dinheiro.
Principalmente. Aí, outro dia eu estava conversando com um empresário amigo meu, ele falou, Marcelo, a minha vida, ela transita entre arrogância e humildade. Tem hora que eu tô arrogante pra caramba, né? Aí tem hora que eu fico tão humilde. Aí tem hora que eu volto a ser arrogante, né? Essa transição não é uma transição normal. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você falou, estou mudando o modelo de negócio. É isso, humildade. Cara, eu cheguei onde tá bom. Talvez não esteja tão bom, talvez esteja maravilhoso, mas deixa eu aprender mais para ficar mais forte. Aí eu estava conversando com o Érico Rocha falou assim, Marcelo, estava conversando lá com a minha coach, você vê, as pessoas põem rótulo no coach, né? E ela falou para mim, qual que são os seus planos para o cisne negro? Aí o que é o cisne negro, né? O cisne negro é tem até o livro The Black Swan, tem um filme que é o cisne negro, são sentidos diferentes, sempre figurativo, mas o cisne negro todo mundo vai ter uma hora na vida que vai ter um cisne negro. Vai acontecer alguma coisa, enfim, acontece, né? Shit happens na vida, a gente casa, a gente separa, a gente monta uma empresa, a gente tem lucro, a gente tem prejuízo, são isso. E ele estava num ascendente tão grande, eu falei, cara, olha que interessante, né? Ele está numa ascendência, um dos maiores players do mercado, mas ele tem um nível de consciência de como que eu vou me preparar para a hora do cisne negro? Não é estar se perguntando se vai chegar ou se não vai chegar, é como eu vou me preparar, o que eu estou fazendo para me preparar. Isso é um exercício de humildade, né? Eu não estou falando para você prever a catástrofe na sua empresa, mas você tem que ter um exercício de humildade, né? O que eu não estou vendo, qual que é a fraqueza, qual que é o ponto fraco, o que o mercado está sinalizando. Pô, se a gente tiver essa humildade aí, a gente vai embora. Vai passar por, enfim, né, dias de lutas, dias de glória, já diria a música, né? Vai passar por isso, mas vai chegar lá. Maravilha, incrível. Então, só para deixar bem claro aqui, cara, nós falamos de 3 fundamentos, depois de 3 passos. 6 fundamentos. A gente falou de 4 passos, né? 6 fundamentos. Domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Ótimo. Passo. Defina o que você quer para sua vida, defina o que você quer para sua empresa, declare, né? Delegue. E aí depois desenvolva as habilidades e capacidades para você chegar onde você quer chegar. As habilidades que te trouxeram até aqui não pode parecer papo de... Enfim, né? Hoje eu estava olhando um anúncio meu, aí o cara escreveu no anúncio meu, papo de coach da internet, né? É o rótulo. Uhum. Cara, as habilidades que te trouxeram até aqui não vão te levar onde você quer chegar. Você tem que desenvolver novas habilidades. Então, primeiro passo, o que você quer para sua vida? A empresa é um caminho, ela não é o fim, né? E essa confusão é o seguinte, quando você define o que você quer para sua vida, né, a empresa é o meio. Quando você não define o que quer para sua vida e você monta uma empresa, sua vida passa a ser o meio. Olha que louco isso. Quando você sabe o que você quer para sua vida e a empresa vira um meio. Aí você fala, onde eu quero chegar com essa empresa para ela ser um meio. Quando você não sabe o que você quer para sua vida, a sua vida vira um meio para uma empresa. Você vai dedicar sua vida para uma empresa que você não sabe onde ela quer chegar. Nossa, é verdade. É muito verdade isso. Aí você está falando, tua vida é um meio para quê? A empresa deixou de ser meio, a sua vida passou a ser um meio. É um meio para quê? Não sei, cara. Resolve essa parada, né? Resolve, descubra, né? Então, defina o que você quer para sua vida, defina o que você quer para sua empresa, declare. E o declare que eu estou falando aqui cara, olha os fundamentos, né? Faça uma empresa, código de cultura, código de normas, como as coisas funcionam, quais são os valores, estrutura organizacional, quem faz o quê, como essas pessoas vão ser medidas. Declara, fala para as pessoas, é assim que a casa vai funcionar aqui. Essa é a constituição da minha empresa. É assim que essa empresa vai chegar onde tem que chegar. Declara isso para todo mundo. Uma vez que você tem declarado, você tem clareza, vamos colocar as pessoas certas no lugar certo. Delega, colocando as pessoas certas no lugar certo. Beleza, fiz isso? O teu trabalho não começou, não terminou, está começando. Então, desenvolva novas competências para a sua empresa poder evoluir. Desenvolva novas competências para a sua empresa evoluir. Ela vai bater num teto? Humildade, bateu no teto, cheguei no máximo que eu podia. Então, eu estou precisando aprender mais, eu estou precisando de gente mais capacitada que eu. Procura um mentor, né? Procura um conselheiro, procura um psicólogo, traz alguém que tenha mais experiência para dentro do negócio, enfim. E aí você vai evoluindo, mas é um aprendizado constante. A tua empresa hoje, a Monteu, a minha empresa, o EAG, ela precisa de mim mais competências do que eu tenho. A Monteu precisa de você mais competências do que você tem. Quando você desenvolver essas competências, o que é a competência? Né? A gente fala que quem não tem competência não se estabelece. O que é uma pessoa incompetente? Tudo que tem in na frente significa não. Então, uma pessoa incompetente é que ela não tem competência. Não é um rótulo negativo, porque a gente põe o rótulo, a estampa. Uhum. Né?
Uma pessoa incompetente é uma pessoa que não tem competência para fazer algo. Por exemplo, né? O Luan, que está aqui na frente, ele faz parkour, né? Sabe o que é parkour? Que legal. Sabe? É muito legal essa parada. É muito legal Não sei o mesmo. que é. É muito legal. Se você coloca, ele é o Homem-Aranha. Vou te falar assim, ó. É. Ele pula de um lugar para o outro. Legal. Sei, já vi uns vídeos na internet. Também até dele. Eu não tenho competência para fazer isso. Então, eu sou incompetente para fazer o parkour. Não quer dizer que eu sou incompetente e eu, Marcelo, na vida eu sou incompetente. Entendi. Eu sou incompetente para fazer o parkour. Uhum. Beleza? Beleza. Sou incompetente. Então, o que é uma pessoa incompetente? É que para determinada função, para determinada tarefa, ela não tem as competências para fazer aquilo. Né? E muitas vezes, o que vai separar você do teu sucesso é desenvolver essa competência. Então, a tua empresa hoje ela está precisando de uma competência que você não tem. Isso não quer dizer que você é incompetente. Mas você não tem essa competência. Né? E você vai ter que desenvolver. Quando você desenvolver essa competência, você vai destravar alguma coisa na tua empresa. Aí vai falar, destravar, né? Papo de coach. Vai destravar mesmo. Né? E aí tua empresa vai evoluir. Só que acontece quando ela evoluir? Ela vai exigir de você uma outra competência que você não tem. E aí você vai ter que desenvolver uma outra competência. Não termina nunca. A vida é de desenvolver competências em cima de desenvolver competências em cima de desenvolver competência. A gente tem que desenvolver competência de relacionamento, competência de pensamento crítico, competência de análise de dados, competência de fazer gestão, competência de liderança, competência de resiliência, né? Competências técnicas, competências de como que a tecnologia vai me levar lá, qual a tecnologia que eu preciso usar. Desenvolvendo sempre as competências. Que tipo de competências? Né? A gente chama de hard skill e soft skill. Hard skill, competência técnica. Soft skill, as competências que estão ligadas à interação que a gente tem com as pessoas. As competências sociais, emocionais, que vão envolver todo o resto do jogo. Né? Então, o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua empresa, faça a constituição da sua empresa, declare a constituição da sua empresa, coloque as pessoas certas no lugar certo, delegue para elas e desenvolva as competências para levar a tua empresa para onde você quer que ela chegue, para você poder ter a vida que você quer. Acho que fecha a costura aí, o plano, né? E aí é a execução, né? Execução. E aí é assim, ó, existem ferramentas para tudo isso. Existem ferramentas para você definir o que você quer para sua vida. Existem ferramentas para você definir, né, o rumo da sua empresa, o norte, a direção da sua empresa. Existem ferramentas para você desenhar processos, indicadores, fazer organograma, existem ferramentas para você contratar da maneira correta, existem ferramentas para você delegar, acompanhar, fazer o que precisa, existem ferramentas para você criar cultura, criar ritual, criar ritmo, existe ferramentas para tudo isso daí, tá? Então, ferramenta é o que não falta. O que vai faltar é a atitude, se for o caso, né? Se você tiver atitude, compromisso e atitude, é só ir para cima. Incrível. Então, finalizar, eu vou adaptar uma frase aqui. Pera. Enquanto ele estava falando de picos e vales, eu lembrei de uma frase de José Poeta, você sabia? Bora, quero saber. Eu gosto de frase, Era isso que você ia falar, não era? Não. Ah, não. Agora Acho que não sei. Agora eu quero saber a frase. Não, é clássica, é sua clássica. Você precisa finalizar com isso, meu coach, vamos? Qual que é? É aquela lá, durante o seu caminho, você vai encontrar curvas. Ah, não era essa. Não era? Não era essa. Mas, mas conta essa. Mas eu ia fazer, primeiro eu fazer a adaptação que eu ia fazer, senão eu esqueço. Tá bom. Você ainda não alcançou a empresa que você quer pelas competências que você ainda não tem. Não tem. Yeah. Logo, se eu adquirir as competências que eu preciso, eu vou ter a empresa que eu tanto desejo. Maravilhosa. A frase está falando da estrada para o sucesso? É isso mesmo. A estrada para o sucesso. Já viu essa? Não. A estrada para o sucesso, ela não é uma reta. Você encontrará curvas chamadas insegurança, trevo chamado medo, faróis de advertência chamado amigos e pneus furados chamado estresse, trabalho. Só que se você tiver um motor chamado fé, um step chamado determinação, um motor chamado fé e um motorista chamado Deus, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. É isso, né? É isso mesmo. Nossa, que lindo isso daí, cara. Esse daí tem que fazer até curso para decorar, né? Mas ele fez uma adaptação ali, você fez uma adaptaçãozinha, né? Fez uma adaptação para o empreendedor. É isso mesmo. Que legal. Marcelo. Que legal, gostei demais. A gente estava falando de analogias, né? Essas analogias são incríveis, né? E gostei. Depois eu vou ter que ouvir essa gravação aí para eu poder criar esse roteiro aí e pedir permissão filosófica para replicar essa mensagem. Maravilha. Marcelo, onde as pessoas podem te achar? Tá, as pessoas podem me achar no @MarceloGermanoEAG ou @Empresa Autogerenciável, tá? Ou dá o Google, escreve Marcelo Germano, dá um Google, escreve EAG, com certeza eu vou estar em
Empresa autogerenciável, eu vou ser o primeiro que aparece. Se você escrever Marcelo Germano, eu vou ser o primeiro que aparece. Se você escrever EAG, eu vou ser o primeiro que aparece. Legal demais. Os 3 livros, eu ia te perguntar se indicaria mais algum livro, você já indicou 3. Tá. Livro é um negócio que é minha paixão, né? Livro é minha paixão. Eu tenho um livro que eu acho que todo empreendedor precisa ler, né? E esse livro é O Mito do Empreendedor. O Michael Gerber, autor do livro, ele foi meu mentor. Tive a oportunidade de ter mentoria com ele. O trabalho que eu faço hoje, ele já faz há 50 anos. Ele tem 90 e poucos anos, está vivo ainda. Não sei como ele está operando, né? No sentido de se ele está trabalhando, se ele continua fazendo mentoria, se ele continua... Não sei. Né? Já perdi contato faz bastante tempo. Mas eu indico esse livro, O Mito do Empreendedor. E esse é um livro que ele precisa ser lido mais que uma vez. Eu tenho vários livros que precisam ser lidos mais do que uma vez. Por que esse livro precisa ser lido mais de uma vez? Porque eu li ele e ele não encaixou. Depois de uns anos eu li ele e ele não encaixou. Depois de uns anos eu li ele e ele encaixou como uma luva. Né? É igual o Pequeno Príncipe. Né? Enfim, é porque eu não sei hoje como é os jovens. Né? Você leu O Pequeno Príncipe? Leu? Os jovens então continuam lendo. Né? O Pequeno Príncipe é um livro que você lê num momento, você vai ter uma percepção do livro. Se você lê 5 anos depois, a percepção é diferente, a história é a mesma. Né? Então, o livro O Mito do Empreendedor é um livro desses. Eu recomendo que você tenha ele ali como um livro de cabeceira, que você leia, que você aprenda, que você volte nele. Ele fala de fundamentos básicos. Aprendi muito, né, com o Michael Gerber. Ele, enfim, fala das personalidades do empreendedor, plano de desenvolvimento de negócios, leitura obrigatória. Ótimo, ótimo. Alguma série? Alguma série que você recomenda? Eu não sou um cara muito ligado à série, tá? Eu não sou muito ligado à série. Mas tem uma série do Michael Jordan que eu acho incrível, né? Eu acho incrível. Tem uma série que são os treinadores de grandes atletas. Então tem o Mourinho, Playbook, tem Estratégia para Vencer. Playbook. É do Michael Jordan, Arremesso Final. Arremesso Final. Ótimo. Também recomendo, assim, né, para quem quer performance na vida, e recomendo que leiam, que assistam, mas não como quem está no entretenimento. Porque é uma coisa assistir como quem está no entretenimento, né? Outra coisa é assistir para aprender. Sobre. Então, também recomendo. Tem uma trilogia que você vai achar, não acha ele em série, é uma trilogia. São 3 filmes, filmes gospels, tá? A trilogia chama Prova de Fogo, a Grande Virada, se eu não me engano, chama A Grande Virada. Esse A Grande Virada, ele é difícil de achar. Se você procurar, provavelmente você vai achar ele ainda em DVD. O problema é que ninguém mais tem DVD para poder assistir, né? Então, de repente, tem um videogame que consegue colocar lá um Blu-ray. Você vai achar, é difícil achar ele, não tem no streaming. E tem um Desafiando Gigantes, tá? Eu recomendo que assistam isso. Porque no final do dia, né? Às vezes a gente olha, eu falo que a gente tem que cuidar de 4 tipos de energia. A gente tem energia emocional, a gente tem que cuidar da energia emocional, energia mental e energia física. Mas eu acho que o pano de fundo de tudo isso aqui, que a gente chama de vida, é energia espiritual, né? E aí ele é um livro, enfim, dentro das minhas crenças, dentro das coisas que eu acredito. Eu acho que, vai lá. Se você não achar A Grande Virada, tudo bem, não assista A Grande Virada. Mas Desafiando Gigantes e Prova de Fogo, eles estão lá disponíveis no streaming. Procura, assista, chore, reflita, né? Dê um norte orientador para a sua vida. Esquece essas falácias que a gente está vendo acontecer no Brasil, essas coisas que não tem nada a ver com o que o ser humano veio aqui para fazer nesse mundo, sabe? Umas narrativas que não funcionam. Vamos manter os princípios da vida, né? E seguir uma vida no caminho mais certo, né? Pode ser que alguém esteja ouvindo isso aqui, coloque um rótulo e vai falar ultraconservador de direita. Né? Não tem nada a ver com ser ultraconservador de direita, não tem nada a ver com direita. A fé já existia antes de existir direita, antes de existir esquerda. A energia espiritual já existia muito antes de existir esquerda, existir direita. Já existia muito antes disso daí, tá? Enfim, são princípios orientadores. Para quem valer isso daí, pega e leva para o resto da vida. Para quem não valer, tá tudo bem, descarta, segue sua vida e pronto.
Ótimas indicações. Eu vou acrescentar uma que eu acho que você não assistiu, que eu estou assistindo nesse momento e é muito interessante. É de um bilionário americano. Eu comecei a assistir, não assisti 90 ainda. dias para se tornar um milionário. Muito legal. É um bilionário americano que ele vai para uma outra cidade, muda ali de nome, vai sem dinheiro, sem network. Ele quer provar que em 90 dias ele consegue se tornar um milionário só com o conhecimento que ele possui. E isso é muito legal, porque o que a gente bate na tecla é isso. É uma pessoa que já tem o conhecimento, já tem as competências, e ele está provando que riqueza tem a ver com, realmente, não com o seu número bancário, mas com as competências e o conhecimento que você tem. Você consegue conquistar tudo de novo. Ainda não cheguei até o final da série, mas o que ele já fez dentro dos episódios que eu já assisti já é algo que muitos não vão conseguir fazer na vida toda. Por quê? Por não entender que esse é o jogo. É adquirir competências, adquirir conhecimento, domínio pessoal, tudo isso que o Marcelo trouxe aqui. Então, fica a minha dica, está no Prime. Na verdade, ele está no Prime, você vai achar ele para comprar. Tem ali outro... É um streaming, tem dentro do streaming, né? É um streaming dentro do streaming, então dá uma olhada lá, muito legal, estou gostando bastante. Aproveitar então, pessoal, você conhece alguém que tem uma empresa autogerenciável, que não tem uma empresa autogerenciável, uma empresa com caos? Recomendo esse episódio, né? Pelo menos aí para 10 amigos. Eu sempre falo, a melhor forma de você compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então, você vai estar presenteando essas pessoas, esses empresários, com essa mentoria que a gente teve aqui com o Marcelo Germano. Aproveita para me seguir nas redes sociais, oliveira.jussiel. E para erros de gravação, @Karen Haase. Marcelo, agradecer demais a sua participação, por ter cedido o espaço aqui para a gente também. Obrigada. Estamos aqui na casa do EAG. Cara, foi uma mentoria incrível. Estava ansioso por essa mentoria. Estamos na 8ª temporada, mas já tentando trazer o Marcelo em temporadas anteriores. Acho que desde a 4ª temporada estava tentando uma agenda com o Marcelo e agora as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então, legal. E que venham as próximas, né? Tamo junto. Valeu. Legal. Obrigado, Valeu, gente. Karen. Até o próximo Valeu, episódio. Obrigada, Valeu. Marcelo. Tchau. Tchau.